Essa é a segunda temporada do Bonacast e nessa temporada eu vou falar sobre a minha experiência na vida nômade. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? André Bona aqui no segundo episódio do nosso podcast Vida Nômade, contando para vocês a aventura desses últimos 12 meses, onde eu deixei a residência fixa em São Paulo e caí numa aventura junto com minha esposa, nômade, né? Conhecendo vários lugares, visitando outros que a gente já conhecia aqui dentro do Brasil e tentando uma nova adaptação ao novo estilo de vida, né? Então, essa aventura realmente tem sido muito enriquecedora do ponto de vista das experiências, da vivência, conhecer novas pessoas, novos lugares, ver como as pessoas vivem. Isso realmente tem sido muito legal. Mas, naturalmente, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco da sequência do episódio 1. Né? No episódio 1 eu falei para vocês como é que surgiu a decisão de fazer essa aventura nômade, a história do sonho, do passeiozinho lá em Maresias, né? E tudo mais. E aí, uma vez que tudo foi decidido, isso foi no final de semana do dia 21 de agosto, eu tenho essa data 21 de agosto, mas não tenho certeza se a decisão exata foi no dia 22 ou 23, ou se durante a semana a gente foi amadurecendo melhor, mas o fato é que o clique inicial foi ali, tá? Naquele passeio para Maresias que eu mencionei anteriormente no episódio 1. Bom, e aí uma vez que essa coisa estava resolvida, aí começou a vir uma coisa na cabeça. A primeira coisa que aconteceu foi que eu cheguei em casa num determinado dia e abri o armário, né, das minhas coisas lá e vi tanta coisa no armário que eu falei, nossa, mas se a gente sair aqui, como é que eu vou fazer para carregar isso tudo, né? Essa é a primeira coisa que a gente pensa, como é que seria uma vida nômade nesse sentido. E aí a gente olha, vê lá aquele monte de camisa social, aquele monte de livro, aquele monte de coisa que você vai comprando, vai colocando lá nas suas coisas, né? E você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com esse monte de coisa? E aí começou assim, o primeiro insight foi o seguinte, bom, deixa eu ver alguma coisa sobre minimalismo aí. Aí vi uma coisa ou outra, li uma coisa ou outra, vi um documentário em algum desses serviços de streaming, que eu não lembro exatamente qual, e as coisas foram inspirando, gerando inspiração, na verdade. Inspirando e gerando também ideias. E aí, no final das contas, eu falei, bom, a gente já decidiu que a gente não vai ficar aqui, não vai renovar o nosso contrato aqui nesse imóvel, então, de qualquer maneira, seja como for, eu preciso pensar em como simplificar esse processo. E aí, lá no apartamento eu tinha montado um escritório, né, num dos quartos tinha um escritório, a bancada, tudo direitinho e tal, blá, blá, blá. E era onde até eu fazia as lives, né? Acho que vocês lembram, tinha umas pistinhas de Fórmula 1 atrás, tinha stand de livros, né? Para alguns dos livros ficarem ali expostos. E ali também era minha área de trabalho, tinha um computador com 2 telas, mais o monitor, que era uma TV que ficava um pouco em cima, assim também, que eu usava ali, para de vez em quando deixar ligado, né? Vendo as notícias, ou na solidão mesmo do dia a dia, né? Ela ficava ali, porque antes da pandemia eu trabalhava já em casa e a minha esposa saía para o trabalho dela, então eu ficava ali sozinho, às vezes a televisão ligada, né, em alguma coisa, como o canal off, para ver os visuais lá, as coisas interessantes, eram legais. Às vezes deixava no Bloomberg para ver o que tinha lá de interessante, mas normalmente era mais o canal off mesmo que rodava, ou se tinha um jogo de futebol à tarde, colocava lá alguma coisa assim. E eu falei, bom, agora que a gente pensou nessa possibilidade da vida nômade, a gente está despertando, eu preciso compreender que eu vou ter que me adaptar a ter menos coisas, né? Então o primeiro desafio foi o que eu vou fazer. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu me dei conta de uma coisa. Eu tinha um computador, um desktop, que era bem legal, aliás ele já era até bem antigo, acho que ele já tinha uns 6 anos, assim, uns 7 anos. Só que quando eu comprei ele numa configuração muito boa. Normalmente eu faço assim com equipamentos eletrônicos, eu compro uma configuração excelente, até pago mais por isso, naturalmente, mas aquilo tem a longevidade. Então isso que
que é o meu raciocínio. Eu compro uma coisa boa e vou ficar por um longo tempo até ter que trocar. Então eu diminuo a quantidade de trocas, né? De coisas assim. E não é nem por uma conta financeira, não, é mais por me sentir seguro para fazer um trabalho sem ser interrompido, sem ter que fazer gambiarra e tal, né? Então isso que aconteceu. E aí eu falei, a primeira coisa que eu preciso fazer, aí eu olhei e falei assim, eu tenho um desktop bacana, que é onde eu trabalho normalmente, confortável, 2 monitores, arrasto para lá, às vezes precisa da TV, arrasto para lá, jogo lá e tal, beleza. E aí eu falei assim, eu tenho um Note, um MacBook, que eu só uso mesmo, era como se fosse só um terminal, né? Um terminal. Eu só usava, ia lá no BTG fazer a live, aí levava o notebook para poder levar alguma anotação que eu tinha levado. Então o notebook era extremamente subutilizado. Na verdade não era usado. E tinha vezes que a gente ia fazer live e eu nem levava. Então eu falei, isso aqui não tá certo, né? É um computador bom e não faz sentido eu não utilizar. E eu falei, beleza, então o que eu tenho que fazer aqui, a primeira coisa, é entender que dentro de uma vida nômade o desktop não cabe. Eu preciso eliminar o desktop. A primeira coisa que eu preciso fazer. Então, claro que eu sempre gravei as coisas, salvei tudo as coisas na nuvem, então era fácil. Isso aí, a questão da organização dos arquivos e tal, não era nada difícil, não. Mas aí, então, eu cheguei e falei o seguinte, beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é entender que o notebook, o MacBook Pro vai ser o meu principal ferramenta de trabalho. Aí peguei e falei, e agora o desktop acabou, eu não vou mais usar desktop. Aí beleza, aí fui, desliguei o desktop, vi o que tinha lá de programa que não estava em um e estava em outro para poder começar a trabalhar. Eu falei, vou me forçar essa adaptação aqui. E aí passou um tempinho, né? Comecei a usar e falei assim, legal, aí tá aqui meu MacBook e tal, tá aqui o monitor do lado, tá até com 3, mantém os 3 monitores e tal. Mas depois eu pensei o seguinte, mas também não dá para ficar carregando o monitor para lá e para cá, né? Aí foi que eu senti o primeiro baque realmente que eu poderia ter um impacto de produtividade, que era reduzir tudo realmente ao notebook, né? Isso aí foi meu primeiro impacto e a gente ainda estava em casa, então eu falei, eu tenho essas semanas aí, eu já vou promover essa transformação na minha vida. Peguei os monitores, desliguei todos eles, desliguei o desktop, coloquei o MacBook lá e falei, agora eu vou trabalhar só com isso aqui. Não tem como trabalhar com mais que isso, eu tenho que ser capaz de trabalhar só com o computador, né? O notebook. E assim foi. E aí no começo ali estranhando e tal, mas daqui a pouco já estava tudo começando a fluir, você aprende mais a usar o equipamento, inclusive recursos que você nem sabia que tinha, que ficava lá subutilizado, pelos quais inclusive você pagou no momento da compra do equipamento, né? Sem saber, você não estava usando. E aí daqui a pouco comecei a aprender a usar mais e aprender a usar com mais eficiência. E passou um tempo, fui me adaptando exatamente é impressionante como a gente se adapta rápido, né, às coisas, né? Então, isso é uma coisa legal, mas também tem um problema, né? Porque às vezes a gente se adapta numa situação ruim e por inércia não sai dela, porque a gente já se adaptou. Então, eu sempre tive muito pavor de ter, uma vez na pós-graduação, quando eu fiz no ano 2000, 2001, eu lembro que um professor usou um termo que eu achei fantástico, que eu lembro até hoje, eu guardo que ele chamou de provinitivo. O que é esse? O que ele queria dizer? Ele queria dizer que era algo provisório que virava definitivo. E ele estava falando normalmente nos ambientes empresariais, né? E a gente vai arrumar uma solução aqui que é provisória, mas aí ela vira definitiva, depois ninguém mexe mais, porque ela resolve o problema ali rapidinho e acabou. E depois você não melhora. Então eu pensei nessa palavra, lembrei dessa palavra, provinitivo, e eu sempre levei isso para mim. Então assim, sempre gostei que as coisas dentro de casa, especificamente de trabalho, funcionassem com tudo à mão. Então, por exemplo, em casa eu tinha 2 internets de altíssima velocidade, as maiores disponíveis em São Paulo, na minha região, de operadoras diferentes. Aí depois de um tempo eu até tirei uma, porque realmente ficou anos sem dar problema. Mas tinha redundância, quando caía uma eu ligava a outra. Material de escritório, eu tinha até um estoquezinho de tudo. Precisava de um durex, precisava de um não sei o quê, precisava de envelope, precisava tudo tinha grampo. E às vezes eu chegava num lugar
e via assim, isso aqui eu acho que eu não tenho não, mas posso... Aí ia lá e comprava e guardava lá na gaveta. Então tinha muita coisa de material do escritório que no final das contas você não usa tanto. Mas qualquer coisa que eu precisasse à mão para qualquer coisa tinha lá. Tinha lá e resolvia tudo e me dava uma sensação de autonomia. Porque, não, aqui tudo que eu preciso eu resolvo rápido, né? Então isso era bom nesse aspecto. Mas aí eu falei, bom, só que essa conduta aí já não vai ser possível numa realidade nômade, né? Não tem como eu ter um monte de lápis em estoque, um monte de caneta em estoque, um monte de grampo em estoque, um monte de coisa ali, não faz o menor sentido, então eu vou precisar começar a desmobilizar. Então repara que só nessas coisas minimamente simples, como o seu material de trabalho, você já tem que se submeter a um novo grau de adaptação que já é de certa forma radical dentro daquilo que você tem de zona de conforto. Né? Então a primeira coisa, foi reduzir os monitores, e eu me lembro que quando eu comprei esse desktop uns anos atrás, a minha exigência, digamos, para mim mesmo, uma delas era, não, eu preciso ser capaz, tem que ter várias placas de vídeo aqui para eu colocar até 4 monitores, né? E aí não é nem os monitores, tá? Às vezes a pessoa pensa, para você ficar olhando o mercado de ações, não é por causa disso, é por causa do conforto mesmo que dá, você arrasta na tela, joga uma coisa para lá, um programa de e-mail deixa lá, um programa de WhatsApp web deixa no outro, e você não é interrompido, você foca ali naquilo que você está precisando trabalhar na tela principal e de vez em quando dá umas olhadas para um lado e para o outro para ver se precisa de alguma ação, né? Então é o conforto de você não ficar visualizando tudo sem precisar de interromper o trabalho principal que você está fazendo. Então isso começou com esse primeiro dilema. E aí beleza, aí então vai ser tudo no notebook, vai ser tudo simples. E aí eu tinha um microfone desses pra gente fazer live e tal, que era um microfone bem legal que eu comprei importado, acho que custou um dinheirinho legal, acho que uns 2 pau, sei lá. E ele era muito bom, mas eu falei, mas como é que eu vou carregar esse microfone aqui, né? Então tinha coisas também que eu tinha comprado e eu comecei a olhar, essa coisa aqui, e o microfone era uma coisa extremamente útil, mas eu falei, mas não vai dar para ficar carregando. Eu tinha uma câmera de boa resolução e eu falei, não, mas vai ter que ser a câmera do notebook mesmo, não vai ter jeito. E aí eu fui começando a pegar essas coisas que eram úteis, que eu já usava no dia a dia e falei, isso aqui eu preciso adaptar, e fui começando a olhar as outras coisas que eu tinha e eu falava assim, essas coisas aqui, elas estão na minha zona de conforto, mas eu não precisei delas nos últimos 6 meses ou 1 ano. E eu comecei a descartar essas coisas. Juntei um monte de coisa para doação. O material de escritório acho que deu material de escola para alguma criança por 1 ano, digamos assim, né? Tinha tanta coisa, aí fui tirando, fui retirando aquelas pistinhas que tinha atrás dos vídeos, né? Que era de madeirinha, um trabalho muito bem feito por uma pessoa que faz. Ele tem até o perfil no Instagram, eu não acompanho mais, mas era muito legal. Só que eu fui tirar e eu colei na parede, né? Eu usei aquelas colas dupla face, então quando eu puxava ela quebrava, porque ela era bem fininha, era muito bacana aquelas peixinhas. Mas aí eu falei, vou perder. Os livros todos, eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de livro? Então eu peguei, né? Eu já tinha o Kindle, mas não estava usando tanto, aquelas coisas que a gente compra sem usar. Falei, não, agora eu vou ter que usar o Kindle. E fui comprando, recomprando as coisas primeiro comprando o que eu estava ali na fila de leitura, né? E depois, quando a gente fez os grupos de estudo, eu tive que recomprar na versão Kindle aqueles que a gente ia colocar no grupo de estudos, justamente porque como é que eu ia fazer os comentários dos grupos de estudos que a gente teve? Não tinha como. Então eu olhei ali, fui colocando, fui comprando e tal, e agora já formou uma biblioteca no Kindle, mas o grande lance não era nem esse. O grande lance era, cara, como é que eu vou romper com aquele hábito de pegar o livro físico, usar o marca-texto? E aí, olha só aquela coisa que eu falei antes. Aí eu já tinha marca-texto em quantidade, porque acabava uma, já tinha outra na mão, eu não precisava parar de ler e tal. Então, mas eu falei, mas isso aqui vai simplificar, né? Tudo bem, mas aquele hábito de sentar no sofazinho para ir lendo ali, tranquilo, que era um momento, inclusive, de leitura, que eu me afasto do computador. Sempre me afastei do computador porque eu falei, não quero ser impactado por nada, por mensagem, por e-mail, por nada, deixo o celular longe também e vou ler. Então, aquilo ali eu falei, vai mudar, né? Vai mudar a maneira de ler. Eu sempre, sabe aquelas etiquetazinhas adesivas, né? Eu faço marcações com aquilo, então os livros, no final das contas, cada releitura eles têm mais marcações. Então aquilo ali
era um processo de leitura meu que eu fazia, eram os meus tiques nervosos lá, digamos, né? Mas era dessa maneira, e tudo isso ia ter que acabar. Mas eu falei, bom, tudo bem, mas não... Aí comecei a ler no Kindle e fui me adaptando, e hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, mas que bom, já adaptou, tudo tranquilo, tem bastante coisa, li uma porrada de livros já no Kindle nesse último ano, sei lá, já li uns 50 livros talvez. Então, funcionou bem e tudo ótimo, né? Até um dia desses aí o Kindle deu pau, né? Na hora que eu ia fazer uma live aí do nosso grupo de estudo comportamento do investidor, alguns minutos antes, e eu fiquei no desespero. Mas, por um milagre, né, do destino, por uma coisa muito boa que eu não sei lá de como que aconteceu, no momento que eu entrei online, que eu estava entrando online para dizer assim, pessoal, olha, não vai dar para fazer hoje, eu estou com um problema aqui no Kindle, toda a marcação eu perdi, o Kindle ligou. E aí ele ligou, mas ao mesmo tempo eu já tentando resolver aquilo, pensando no futuro, já baixei o app para o celular e já vi que dá para sincronizar as contas. Então agora eu faço a leitura no Kindle normal, depois ele voltou a funcionar tudo normal, mas eu sei que se eu perder eu estou automaticamente sincronizado dentro do app do celular. Então, com 2 equipamentos de pouquíssimo espaço, né? Olha que interessante. E então, essa foi uma outra coisa que eu tive que resolver. O que eu ia fazer com os livros? Aqueles livros eu encaixotei, mas não dava para jogar fora. Como é que você joga livro fora? Como é que você vai doar aqueles livros? Eu pensei, puta, vou doar, isso seria uma maneira legal de eu fazer. Mas eu não estou desapegado o suficiente daqueles livros para doar ainda. Então, tá, vamos pensar sobre isso. Eu resolvi que eu não vou carregá-los, mas não resolvi que eu vou me desfazer deles ainda, tá bom. E por aí foi. Aí, de repente, eu cheguei no armário, né, nas roupas. Olha só que... E imagina a Luísa lá com a coisa dela, porque qual a meta que a gente tinha definido é o seguinte, cara, umas coisas têm que caber num carro. Sendo que é o seguinte, a gente já tem um espaço que vai ser ocupado pelo violão e um outro por pelo menos uma prancha de surf. Então, é isso. E a gente tinha uma mala grande, né, daquelas de viagem grande, mas era uma só. E outras malas menores, porque no dia a dia você vai usando mais as malas menores, viagens curtas e tal, mas tinha uma grandona, só que a grandona, por outro lado, ela não é muito prática, né? Ela é confusa, então a gente tinha em mente que o ideal, no mundo ideal, seria a gente conseguir cada um concentrar suas coisas em uma mala grande, que fosse, ou média, que seria um pouquinho menor, né? Para que tivesse mais facilidade da gente manusear, e de repente uma mochila, né? Só que aí você pensa, como é que eu vou transformar todas as minhas coisas em uma mala e uma mochila? Como é que eu vou fazer isso? Sendo que a mochila provavelmente vai ter que conter tão somente minhas coisas de trabalho, como laptop, o Kindle, os fios do laptop, negócio de carregar celular, coisas assim, né? Vai ter que ter coisas simples assim. Então, vai ser um negócio duro. E a gente realmente não conseguiu fazer isso no primeiro momento, não. Mas deu para eliminar um monte de coisa. Eu olhei lá e durante a pandemia eu fiz essa reflexão, né? Porque antes da pandemia, a gente estava... Aí eu olhei, eu tinha 40 camisas sociais e 6 ternos. Eu falei, putz, isso aqui eu não usei nada, né, nesses últimos X tempo e não tinha nenhuma perspectiva de ser diferente. E além disso, tudo que era presencial começou a ser tudo online mesmo. Então eu falei, bom, agora que isso está mudando, então ninguém vai voltar atrás. Só tomar um golezinho de café aqui, peraí. Como é que vai ser? Vai ser mais difícil ainda, né? Não vai voltar como está. Então isso aqui eu vou dar um jeito de me virar sem isso aqui. E aí sim, aí eu me desfiz disso tudo, doei, casacos grandes, bacanas que eu tinha e tal, também fui me desfazendo de tudo, fui fazendo doação de muita coisa, muitas coisas eu guardei também, depois eu vou falar nessas coisas que eu guardei, como é que aconteceu. E tal. Então, no final das contas, eu cheguei à conclusão que eu precisava de algumas camisas, talvez 10, umas bermudas, talvez umas 4, e uma calça jeans, um tênis, aí eu falei, uma roupa social posso não precisar, aí peguei acho que duas camisas social e um terno só, e falei, vai ter que ser esse aqui, e fui delimitando assim as coisas, né? E falei, beleza, aí separei um joguinho lá que eu consegui colocar dentro do que a gente tinha separado. Mas eu achava que ainda tinha excesso, só que eu não tinha certeza.
Na questão de acumulação, aquelas pessoas que gostam de acumular coisas, eu realmente não me considero muito acumulador, não. Embora eu tivesse essa neurose de ter tudo à mão no que se refere a trabalho, quando eu pegava uma determinada coisa, tirando essas coisas de trabalho, até borrachinha de dinheiro eu tinha lá um monte, assim, guardado em sacolinha que eu comprei, mas eu nunca precisei. Mas... tirando essas coisas de material de escritório, eu normalmente sempre fiz uma reflexão quando eu pegava uma coisa de tempos em tempos e olhava assim, precisei nos últimos 6 meses? Não. Nos últimos 2 meses? Não. Então é lixo. Depois, se precisar, dá um jeito. E fui pegando documentos, contratos, coisas assim, digitalizando, jogando em pastas, né, no OneDrive e tal, e por aí vai. Então... o que aconteceu? O que aconteceu que eu fui reduzindo as coisas até chegar naquilo que a gente tinha mais ou menos idealizado. Só que mesmo na hora de você escolher 10 camisas é muito difícil, porque você sai de uma realidade que você tem uma porrada de camisas, eu não estou falando nem das camisas sociais, não estou falando das outras ainda. Tem uma porrada de camisa que você usa, mas assim, com o tempo você vai tendo um monte... Então você usa uma, você só vai usar ela de novo depois não sei quanto tempo. Ou então acontece o pior, aquela que você começa a gostar mais, aí você tem um monte e só usa aquela, né? E aí as outras ficam sem usar. Então a gente é muito burro nesse aspecto, né? Eu uso a palavra burro às vezes para ser mais eloquente, né? Mas não é burrice, né? Mas é uma coisa que a gente tem essas falhas aí cognitivas, assim, essas falhas de percepção. E que eu não sei dizer exatamente porquê, mas a gente, no final das contas, a gente tem muito mais coisas que a gente precisa. Essa é a realidade. Porque essas coisas fazem com que a gente se sinta mais seguro, mais confortável, de ter tudo à mão e tal. Mas a segurança está em precisar e usar, não está só em ter, né? Então, muitas dessas coisas eu tive que ir eliminando. E aquelas coisas que foram presentes de pessoas, como é que a gente ia fazer, hein? Poxa, tem coisa que você vai guardando e não sei o que e tal, como é que faz? Eu tinha umas camisas de time que eu ganhei, uma do Palmeiras, um amigo meu, pô, ele me deu, eu falei, pô, como é que eu vou me desfazer dessa camisa aqui, hein? Tinha um outro que me deu uma camisa do Itabaiana, que é um time de futebol lá de Sergipe, e o cara ainda botou a camisa oficial na época e atrás botou meu nome André, assim, sabe, em cima do número. E eu falei, putz, como é que eu vou me desfazer? E as camisas do Vasco? Eu falei, pô, eu não vou usar a camisa do Vasco, eu não uso camisa de time na rua, eu não gosto disso. Então eu vou ficar guardando essas coisas mofadas aqui, que já não ganha nada há mais de 20 anos, então o que eu vou fazer, né? Eu não vou fazer nada, eu vou me desfazendo dessas coisas, e fui me desfazendo realmente, passando a tesoura sem dó nem piedade. Eu sei que no final das contas eu reduzi muito, aquele monte de par de meia, eu falei, são 2, um preto e um branco e acabou. A única coisa que eu acho que ficou na íntegra foram as cuecas, que eram 12, né? E eu acho que ainda estão as 12, eu acho que eu não perdi nenhuma não, mas são as que estão aí ainda, que daqui a pouco já vão ficar velhas. Mas o resto fui cortando. E aí no final das contas, a gente resolvia a questão do trabalho, e aí comecei a atuar com aquelas coisas ali, assim, porra, esse é meu material de trabalho, tem que caber na mochila, eu vou pra lá, eu vou no BTG, eu vou na reunião, eu vou não sei aonde, eu encontro com alguém, pá, tá tudo aqui, tá tudo na minha mão, meu trabalho, minha mesa de trabalho, digamos, todo o meu escritório tem que estar aqui nessa mochila aqui, e assim foi. Acontecia, eu fui me adaptando, fazendo isso aí, e comecei reduzindo o uso das coisas e separando as coisas que eu falei, faz de conta que essa parte do armário aqui eu nem abro mais. E fui fazendo isso, reduzindo. Só que, por exemplo, quando você vai, vou levar um terno, aí você tem que levar um cinto, você tem que levar um sapato, você tem que levar uma porrada de coisa em volta, né? Então eu falei, putz, isso aqui vai ser difícil, mas tudo bem, vamos lá. E reduzi, resolvi a questão do trabalho, resolvi a questão das roupas, né? Com muito desapego. Aí passou a ter uma outra solução, e Luísa, lá, vendo os armários dela, tinha dia que ela ficava horas lá com aquele monte de coisa no chão que ela ia tirando, vendo o que dava para desfazer, vendo o que não dava, e aí tinha o apego e aquela coisa toda, e a gente conversando, não, isso aqui não vai dar, mas ela foi também fazendo o processo dela lá. Então, chegou um outro momento, que era o momento seguinte, nós vamos ter que desocupar aqui, né, o imóvel, vamos ter que devolver o imóvel, vai acabar o contrato. E o que a gente vai fazer com os móveis? O que a gente vai fazer com a mesa, com a geladeira, com a máquina de lavar, com
o rack da sala, com a TV, com o videogame, com o sofá, com a cama, essas coisas maiores, né? Falei, bom, isso ainda são as coisas maiores, mas fora aquele monte de quinquilharia que a gente tem na cozinha, 50 mil pratos, não sei quantas xícaras, não sei quantos copos, não sei o quê. Esse jogo aqui é só para usar em situações que a gente for receber alguém, mas a gente nem gostava muito de receber ninguém, mas assim, não é um hábito nosso, mas assim, não é que não gostava, que não é um hábito, essa é a maneira correta de falar. Então eu vou ficar juntando isso aqui, fica e nunca usa, e fica ali e nunca usa. Eu sei que eu falei para ela assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem está precisando aí, quem de repente está com um momento que está montando a casa, uma coisa assim, vamos ver se tem alguém que a gente conhece, e a gente fala, bicho, vem aqui e arranca tudo que você quiser, né? E aí a gente fez isso, tá? A gente fez isso, e curiosamente uma pessoa que eu conheci que estava na iminência de casar, né? E por algum motivo o Covid tinha afetado e estava ali com alguma situação financeira um pouco mais apertada. Eu sempre falei assim, cara, entra aí e pega o que for útil para você. Só isso que não. Aí a gente pegou algumas coisas e separou, como o material de escritório que estava sobrando, a segunda TV, que era a TV que ficava no meu escritório também, e mais algumas coisas, que eu não me lembro exatamente o que, agora, porque já tem um tempo, e nós separamos porque nós queríamos também oferecer para uma outra pessoa específica. E assim a gente foi fazendo. Chegou uma hora que não tinha mais quase nada dentro de casa. Mas ainda assim nós preservamos as coisas maiores. E aí a gente chegou à conclusão que nós teríamos que alugar um box para algumas coisas. Por exemplo, os livros, pastas de alguns documentos que talvez não fizesse sentido digitalizar e ficar com risco de não ter físico. Pelo menos enquanto a gente estivesse nessa transição, tinha um medo, né, de precisar de uma coisa e tal. Então a gente foi aí e falou, bom, já que a gente vai deixar aqui, então os ternos vão guardar também, porque não é uma coisa barata e tal, de repente precisa, de repente eu venho a São Paulo por uma semana, o terno tá lá e tal. Eu falei, bom, então nós vamos precisar de um box, de qualquer maneira, a gente vai precisar alugar um box desse de armazenamento para algumas dessas coisas, que não eram a maioria das coisas, mas que de alguma maneira a gente não se desfez delas. Beleza. E aí a gente pegou e mandou, e separou, e a gente falou, bom, então também vamos pegar essa geladeira aqui, que é bacana, que é nova, não sei o quê, essa mesa que a gente comprou recente, e a cama também e tal, e vamos guardar também no box. Aí essas coisas maiores zonas assim a gente guardou, porque já ia aproveitar o espaço do box mesmo. Então vamos guardar e vamos deixar nesse box, vamos ver, porque vai que essa aventura nômade começa, a gente não se adapta e fala, putz, tem que voltar. Melhor voltar, vão acabar com isso e tudo. E sem contar o seguinte, a gente não sabia a hora que ia acabar, né? Até hoje, enquanto eu estou gravando, não acabou 100%. Então, a gente está nessa situação onde a gente estava saindo, mas assim, cara, a gente precisa sair, ter o mínimo possível, mas a gente precisa saber que caso alguma coisa mude muito, a gente vai precisar voltar e talvez seja bom conservar o mínimo necessário em algum lugar para que caso volte, a gente volte e rapidamente resolva as questões, né? Então a gente teve esse raciocínio também e na verdade isso também funcionou como um certo conforto emocional, porque era também um desafio emocional, psicológico, você falar, não tem mais casa, eu moro largado do mundo, tudo que eu tenho cabe num carro, numa mala, numa mochila e tal, e não coube tudo, tá? Numa mala, numa mochila e tal. A gente no começo bota mais uma outra malinha menor aqui, outra aqui, e foi indo, mas coube tudo no carro, né? A gente pegou um carro, alugou um carro e foi para Florianópolis com essas coisas, lá deixamos as coisas para lá, e isso foi no dia 21 de setembro, né? Mas antes disso teve aquela história que a gente foi já para um Airbnb em São Paulo mesmo, enquanto acabavam de fazer a pintura do imóvel, para a gente entregar tudo conforme combinado. Teve vistoria e tal. Então, a gente passou por esse processo e ele foi um processo bem de desapego, foi um processo realmente muito revolucionário, digamos assim, dentro do nosso próprio estilo de vida, né? Porque você começa a refletir sobre essa questão que a gente tem no apego a coisas idiotas, às vezes, a objetos, a coisas
que às vezes você projeta ali uma sensação de segurança ou de controle. Era o que eu sentia. Eu tenho tudo à mão aqui para trabalho, eu estou no controle. De certa forma, aquilo me dava muito conforto, realmente. Tudo que eu precisava estava à mão e funcionava imediatamente, não dependia de muita coisa. Mas isso tem um custo. E qual é o custo? Esse custo são dois. Um custo é o custo de você ficar acumulando coisas inúteis dentro de casa, que a maior parte do tempo são inúteis, ao passo que se você não tem nada e só vai ter que resolver quando precisa, talvez o esforço seja menor do que ter tudo e tentar adivinhar o que vai precisar, né? Tem esse conforto aí de que ele está no controle, e tem o conforto mesmo emocional, né? De sentir que você está seguro com isso. Então a gente começou a refletir sobre essas questões e ver que essa coisa de controle, de segurança, na verdade era meramente uma ilusão, né? Porque às vezes eu falava, eu tenho essa coisa aqui, porque se um dia der problema, eu falo, mas já tem quanto tempo que eu tenho isso aqui? Quanto dia deu problema? Nenhum. No dia que der o problema eu tenho outra solução? Tenho, é tal. Em vez de eu gastar 5 minutos para resolver, talvez eu gaste 1h30 na solução que vai ter que acontecer caso esse problema aconteça. Então, beleza, 1h30 dividido e é um talvez ainda, né? É uma probabilidade, não é uma garantia. Então, talvez valha a pena correr um pouquinho desse risco aqui, né? Então, a sensação de segurança, no final das contas, você vai adicionando coisas que te dão segurança, mas que elas te dão uma segurança muito na margem, muito residual, de maneira que às vezes vale a pena você não ter aquelas seguranças residuais, porque o custo de um risco acontecer nessas situações pequenas que eu estou falando, não vai trazer grandes prejuízos, nenhum prejuízo, vai trazer no máximo uma chateação de você ter que sair para comprar uma besteira qualquer, né? E vai ser muito eventual, que não é nada que você não possa falar, no dia que eu sair para almoçar eu vou lá e compro, né? Então também não muda nada, tá à mão, não é nada que você... eu vou ter que, para resolver isso aqui, eu vou ter que fazer uma viagem de 8 horas. Não é nada, é tudo simples, tudo coisa que tem à mão, não tem objetos ali, não tinha objetos extremamente valorosos e diferenciados que seriam dificílimos de conseguir, tudo coisa patética que você consegue em qualquer lugar. Então, beleza. Então, a gente foi fazendo esse processo de desapego que foi muito, muito, muito valoroso no sentido interno e foi colocando para a gente essa perspectiva de também o que a gente valoriza, hein? O que a gente acha que é importante, na verdade, na nossa vida? São as experiências que a gente... Você veja, o custo de eu ter essas experiências, em parte, eu abri mão dessas quinquilharias aqui. Mas eu acho que vale a pena ter essas experiências e abrir mão dessa quinquilharia aqui. Então... eu estou focando mais na experiência que eu vou ter. Então, aquilo é mais valoroso para mim. Então, a gente faz o dilema da escolha normal, que existe em todas as situações, e você vai lá, vai em frente. Então, eu acho que é legal isso aí também, porque a gente começa a pensar naquilo que é essencial para a gente e aquilo que não tem nada a ver. Aquilo que é perda de tempo, aquilo que distrai, aquilo que não sei o quê. E outra coisa, o que acontece? Você vai lá, mora numa casa. Aí, de repente, você compra uma casa maior do que você tinha, ou você aluga, ou você vai morar, sei lá. Aí, tem um quarto a mais. Aí, aquele quarto a mais, as suas coisas, não tem coisas para encher aquele quarto a mais. Mas aí, depois, você começa a comprar coisas para encher aquele quarto a mais. Aí, de repente, você se vê numa situação que você precisa mudar para um outro imóvel ainda maior, porque agora você precisa mais espaço. E aí você vai para esse imóvel maior de novo, e aí você tem um outro quarto lá, agora um adicional, um a mais, digamos, você saiu de um de 2 quartos para um de 3, agora você foi para um de 4. Passou um tempo, os outros estão lotados também. E aí você vai, agora eu quero um de 5, né? E aí você vai juntando coisas para ocupar o espaço, não é que são coisas que você precisa, é para ocupar. Essa foi uma reflexão que eu fiz. A gente aumenta o espaço e ocupa o espaço. Não é que a gente... precise das coisas e por isso precisa do espaço. É meio que uma coisa que se retroalimenta. Então, peraí, isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Quanto maior o lugar que eu morar, mais eu vou precisar de coisas e mais eu vou precisar de espaço. Então, é uma coisa que não faz sentido. Então, foi uma observação que eu fiz também nesse processo, né? Não sei se ela é verdadeira ou não, mas me parece que é. Tanto é que quando você vê aqueles filmes de casa americana, reforma, essas coisas, você vê que a garagem é tudo quinquilharia, né? Os caras botam um carro na rua para dormir na rua, porque a garagem é um lugar de botar quinquilharia.
Então, pensando muito nessas questões aí, a gente foi diminuindo. E aí, beleza. Aí chegou e tal, alugamos o box, colocamos as coisas lá, um box de 9 metros quadrados, o que já é grande, porque tem box a partir de, acho que de 3 metros quadrados, sei lá, não sei direito. Botamos as coisas tudo lá, não tudo, aquilo que sobrou, né? Livros, uma grande parte dos móveis maiores e mais algumas coisas que eu nem lembro quais são. Sim, aquelas coisinhas que eu tinha, as miniaturas do Nelson Piquet, o capacete e tal, aquilo ali tá tudo guardadinho lá, né? E aí vamos com a sensação de que o box nos dá uma segurança de que caso eu precise de alguma coisa, tá ali. Bom, isso é uma outra história, porque no final das contas você vai se adaptando e você vai vendo que aquilo ali não faz falta nenhuma efetivamente, né? Mas naquele momento, olhando lá, sem olhar em retrospectiva, se colocando naquela condição, naquele contexto, aquilo faz sentido, porque é uma maneira de você se sentir seguro. Agora, você fica pensando, mas se eu mudar, alugar tiver que me fixar de novo, ver um outro imóvel para eu morar, será que aquele sofá vai ficar adequado lá? Será que aquela mesa? Então, isso aí também tem essas questões, né? Mas tudo bem, se causa uma sensação psicológica de conforto, né, emocional, vamos manter isso aí, por que nós vamos desfazer rapidamente assim? É um processo. E aí nós fizemos as nossas malas, né, pegamos o carro e descemos para Florianópolis. Bom, sobre essa questão do que foi acontecendo com essas coisas que nós selecionamos e tudo, né? A bagagem e tudo mais, isso aí eu vou falando para você ao longo dos próximos podcasts, porque a gente teve muito aprendizado nisso também, né? E eu vou falando quando esses aprendizados foram surgindo, na medida que a gente vai contando essa história aí, que para mim foi maravilhosa. Espero que vocês curtam também dividir essa experiência, porque se vocês estiverem pensando nisso, fala, o negócio não é simples, tem um monte de dificuldade, né? Tem um monte de necessidade de adaptação, é necessário muita flexibilidade, eu acho que essa é a palavra. E às vezes a gente acaba refletindo e vendo que a gente não é tão flexível quanto a gente imaginava que a gente fosse antes. Então, eu acho que essa é uma reflexão legal. Então, eu acho que esse processo todo, simplesmente o sonho do que eu relatei no episódio 1 e o desafio agora no 2 de começar a arrumar as coisas, reduzir a quantidade de coisas que você tem à mão para trabalho, ou a sensação de segurança, né, porque é uma sensação, não é uma segurança efetiva, ou reduzir o guarda-roupa, né, ao mínimo indispensável. Tudo isso é um processo de reflexão muito legal, muito bacana. Só isso por si só já vale todo o processo, eu acho, né? Hoje a gente consegue viver com menos coisas, agarrado muito menos coisas, né? Então, e isso me mostrou que eu realmente não preciso, eu espero não cair novamente na cilada de ter quinquilharias inúteis, né? Volta e meia eu compro uma coisinha ou outra aqui que eu acho que vai melhorar aqui a live, então não sei o que, mas com muito cuidado para não voltar a acumular coisas desnecessárias. Mas é um exercício que requer uma atenção plena e durante todo o tempo. Então esse foi o nosso desafio, tá? Arrumar essas coisas foi um grande desafio e se eu pudesse transformar isso numa lição útil para você que está ouvindo o podcast, eu sugeriria você fazer esse exercício, né? O que eu tenho em casa que eu não precisaria? Independente de você querer ter uma vida nômade ou não, eu faria esse exercício, porque uma coisa que eu divido com vocês é que as coisas vão se tornando mais leve. Você carrega menos coisa, parece que é uma sensação de leveza incrível, tipo, você não está amarrado, entende? Você está completamente solto, com mobilidade, flexível, pode ir onde for. Então, realmente, isso dá uma sensação de liberdade muito grande, muito grande. E eu acho que essa contribuição, claro que essa vida nômade não vai durar para sempre, mas hoje eu já tenho uma nova perspectiva de como viver essas coisas, mesmo no caso de uma residência fixa. É lógico que alguns fatores você vai querer sempre adicionar um pouco mais de conforto, né? Volta o segundo monitor, volta não sei o quê, mas se você ficar atento mesmo, você vai ver que muita coisa é desnecessária e que você pode simplificar. E como eu já falei algumas vezes, que eu concordo com uma frase que existe, que é assim: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu acho essa frase de uma sabedoria incrível.
eu acho que esse momento também me ajudou muito a trazer para a realidade, em medidas práticas, essa ideia, né? Então, com simplicidade, você é mais leve, você está mais disponível, você está mais focado nas experiências, você está mais aberto ao aprendizado e sem dúvida, esse desafio de arrumar as coisas para rumar, né, para seguir rumo a um futuro ou um local ou uma realidade desconhecida, ele trouxe muitos ganhos e também muita reflexão. Então, para mim, foi um exercício de fato transformador. E isso que a gente nem começou a falar do restante da realidade nômade, né? Mas é isso que eu queria falar para vocês hoje, porque eu acho que valia muito a pena dividir com vocês esse desafio de transformar tudo que você tem em algo que caiba num carro, em 2 pessoas, em 2 malas, 2 mochilas, uma prancha e um violão. Eu acho que esse foi um desafio maravilhoso, que inclusive a cada mês, a cada mudança, vai nos ajudando e a gente vai melhorando nesse aspecto, em vários aspectos, mas realmente requer muita reflexão e o trabalho do desapego, que eu acho que em termos de desenvolvimento pessoal realmente é essencial. Bom, espero que você tenha gostado aí desse nosso segundo episódio, foi um pouco mais longo do que o normal, mas eu me empolguei aqui, tomando um cafezinho na mesa, olhando lá para fora e falando com vocês sobre ele, fazendo esse podcast, beleza? Então a gente se encontra no próximo, onde a gente vai falar sobre a chegada em Florianópolis. Foi o primeiro destino logo na saída para a Aventura Nômade. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital, a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina. Acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta.